Olá, nossa quarta-feira especialíssima com uma pessoa lindamente especial, o Dr. Tiago Luiz Scudler. Dr. Tiago, ele é médico, especialista em clínica médica, especialista em cardiologia, doutor em ciências. É também professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP. E hoje ele vai nos contar sobre o papel do coração no corpo humano, aspectos físicos e emocionais. Tantas informações importantes, tantas coisas necessárias para a gente aprender para a nossa vida no dia a dia. Cuidar do coração é fundamental. Você sabia que tem uma síndrome do coração partido? Olha que coisa interessante. A gente acha que isso é só coisa de textos, de artigos sobre emoções, mas isso é real. Vem para cá no Simplesmente Marta para você que é especial. Vem. Olá, nossa quarta-feira especial com uma pessoa fantástica, o doutor Tiago Luiz Scudler. Eu já apresentei, você já sabe, que é um médico cardiologista, de uma competência incrível, um ser humano fantástico, inclusive é um atendimento humanizado no consultório dele. Então, eu fiz questão de trazê-lo para contar para vocês tantas coisas sobre o coração. Então, como você já sabe, o nosso tema é o papel do coração no corpo humano, os aspectos físicos e emocionais. E você vai ficar cheio de informações importantíssimas. Vem para cá, ó, Dr. Tiago. Dr. Tiago, seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui no Simplesmente Marta, porque aqui a gente traz pessoas especiais que se tornam profissionais fenomenais. Então, eu quero que você se sinta à vontade, que você possa contar um pouquinho da sua história, da sua escolha profissional, participar conosco aqui com alegria, com um bate-papo assim bem informal. Eu agradeço enormemente o convite, Marta. Estou muito feliz de estar aqui participando do seu programa. Eu me lembro que eu me interessei pela medicina quando eu tinha ainda 8 anos de idade. Foi Olha que quando a minha mãe... lindo! Eu era pequenininho. E eu não tenho ninguém na minha família, até então, tinha cursado nível superior, né? Tanto os meus meus parentes pelo lado de pai, quanto meus parentes pelo lado de mãe, são pessoas muito simples, né? Nenhum deles tinham, né, ensino superior. E eu, desde pequenininho, me interessei pela medicina, principalmente quando a minha mãe ficou grávida da minha segunda irmã, da minha irmã mais nova, né? Isso foi em 1989. Então, eu tinha 8 para 9 anos. E eu sempre quis fazer medicina, nunca pensei em fazer outra coisa, a não ser medicina. Aí em 2001 eu entrei na Faculdade de Medicina da USP, né? Tinha que cursar uma universidade pública, porque meus pais não tinham condições de financiá-la, né? Aí terminei a faculdade, no final da faculdade, no quinto para o sexto ano, eu ainda tinha dúvida entre fazer alguma coisa cirúrgica ou alguma coisa clínica, mas no internato eu acabei decidindo por algo clínico, especificamente cardiologia. Eu gostei muito do estágio de cardiologia do INCOR, achei que a cardiologia abria um campo para atuação em diferentes áreas, e aí pensei, vou fazer cardiologia, né? Aí fiz clínica médica, 2 anos, no Hospital das Clínicas. Optei por fazer mais um ano de clínica médica, um ano adicional. Então, fiz o terceiro ano e depois fiz cardiologia na INCOR. Ao fim da cardiologia, fui preceptor, né? Preceptor dos alunos e residentes. Inclusive, tive uma alegria muito grande, porque fui um dos preceptores homenageados pela turma da faculdade, naquela época.
E depois eu iniciei meu doutorado com o professor Vadi Web, que é um monstro da cardiologia, né? Sem dúvida nenhuma, o maior cardiologista que eu já conheci. E tive o privilégio de poder ter atuado e estar atuando ainda ao lado dele, né? Aí concluí meu doutorado em 2018. Em 2019, iniciei meu pós-doutorado, que eu estou finalizando. Provavelmente, nos próximos dias aí, eu acho que eu já consigo finalizar o pós-doutorado. Hoje eu sou, além de atuar em consultório, eu sou também médico assistente do departamento de emergência do INCOR, onde já estou lá há 9 anos, né? Lidando com doentes graves, né? Com doença cardíaca aguda. E também a gente tem coordenado uma UTI, nesse momento, uma UTI COVID no Hospital Municipal Bela Vista. É isso. Próximos passos, quem sabe, é ser professor livre docente da faculdade, que é um objetivo que eu tenho há muito tempo já. Eu fico imaginando a sua garra de estudar para chegar onde você chegou. Vai me desculpar, vou te chamar de você, porque você é muito mais jovem que eu, né? Sim. Eu fico imaginando todo esse movimento. Nós tivemos aqui, algumas entrevistas atrás, ela até estreou um quadro que a gente vai ter, né, que chama Histórias que Inspiram. Ela também veio de uma infância com dificuldades financeiras, né? Os pais tinham dificuldades, e ela construiu uma história linda dentro do caminho da homeopatia. E assim, eu estou ouvindo a tua história, agora me fez lembrar dela. Que quanta vontade de aprender, né? Quanta vontade de fazer o melhor. Sim, sim. Se você tem vontade e alguém te dá uma pequena possibilidade, uma pequena condição de você tornar aquele sonho realidade, você consegue, entendeu? Claro, depende mais de você do que de qualquer outra pessoa, né? Então, eu me lembro muito bem disso, né? Meus pais, realmente, eles tinham uma condição financeira, não era ruim, mas não era uma condição financeira confortável, não era. Ainda mais com 3 filhos, minha mãe era dona de casa, é dona de casa até hoje, meu pai era um torneiro mecânico, entendeu? Então, assim, com 3 filhos. Então, era tudo muito contadinho, né? Muito sacrificante, né? E eles se sacrificaram para poder estudar os 3 filhos. Eu acabei fazendo medicina, a minha irmã mais velha fez psicologia, minha irmã mais nova fez designer gráfico e hoje está no Canadá, trabalhando lá como designer. Olha que lindo. Então, se tiver vontade e um pouquinho de condição, né, de amparo dos pais, né, da família, né, tudo se torna possível. É verdade. E acreditar que pode, né? A gente acredita que pode, que consegue chegar, consegue. Já é um passo gigante, consegue, né? Certamente consegue. Eu vejo isso, né, porque a gente vive num país extremamente pobre e onde as condições sociais, econômicas são extremamente difíceis, né? Mas a gente consegue ver a história de muitas pessoas que conseguiram atingir seus sonhos, mesmo diante das dificuldades. As dificuldades, né? Esses problemas sociais, econômicos impõem dificuldades, mas não são um obstáculo intransponível, né? Verdade. Doutor Tiago, assim, a gente tem muitas perguntas hoje. As pessoas gostaram muito desse tema, né? E, como eu te disse, elas mandam algumas perguntas. E aí eu gostaria já de começar fazendo uma. O coração é um dos primeiros órgãos a serem formados, né, no corpo humano. Qual é a importância desse pioneirismo? De ser aí um dos primeiros? Quiçá o primeiro, né? Como é? Não, e é interessante. Quem que fez essa pergunta, Marta? Essa fui eu. Ah, puxa, você acertou em cheio. Na verdade, não é um dos primeiros, é o primeiro, né? O coração é o primeiro órgão a ser formado
né? E isso tem um motivo, né? Um motivo até um pouquinho intuitivo, né? O coração, ele é um órgão, né? Um tecido muscular cardíaco que funciona como uma bomba mesmo. Então, a função dele é levar sangue e nutrientes para os demais órgãos. Então, sem o coração, dificilmente os outros órgãos se desenvolveriam. Então, a natureza é muito sábia, né? O primeiro órgão a ser formado é o coração, e a partir dele, sangue e nutrientes são levados para que os demais órgãos se desenvolvam. Fígado, rins, baço, cérebro. Então, o coração ele tem esse pioneirismo registrado. Antigamente se acreditava que ele se formava até mais tardiamente, né, por volta da 15ª, 10ª semana de gestação, né? Mas não, hoje se acredita que ele se forma já muito antes, em torno do 15º, 16º dia já. O coração ele já está se formando, embora você só consiga auscultá-lo bem mais tardiamente, né? Mas ele é pioneiro mesmo, não é por acaso. Olha que coisa linda, né? Eu arrisquei dizer assim, uns dos, né, primeiros órgãos, porque eu já li as duas referências, né? Assim, então, nada melhor do que perguntar para quem sabe, né? Para o especialista. E assim, sendo ele o primeiro órgão a ser formado, eu fico imaginando quantas coisas ele vem cumprindo no corpo humano, né? E isso a gente tem um monte de coisa aqui para a gente saber. A gente aprende desde criança, né, que o coração o amor fica no coração, né? Então, quando eu gosto, põe a mão aqui, né? E a gente vê os desenhinhos todos de coraçãozinhos e tal. Como que é isso, doutor Tiago? Interessante, boa pergunta. Ninguém sabe muito bem ao certo quando é que surgiu essa ideia do coração estar relacionado ou não com sentimentos, né? Uhum. Mas acredita-se que os hebreus, lá em Jerusalém, mesmo na cultura judaica, né? Os hebreus antigos eles já associavam a ideia do coração a sentimentos. Assim, não se sabe muito bem por quê, né? É difícil tentar descobrir isso, mas muito provavelmente por quê? Porque quando você tem uma emoção muito forte, seja uma emoção negativa ou positiva, quando você tem uma angústia, um momento de euforia, um momento de muito estresse, de preocupação, é muito comum você sentir um certo aperto no peito, né? Um certo desconforto no peito, né? Então, acredita-se que, muito provavelmente, essa sensação, né, ocasionada pela liberação de hormônios na corrente sanguínea, né, que faz o batimento cardíaco acelerar, faz a pressão arterial subir, né, e gera esse certo desconforto no coração, muito provavelmente isso é que tenha feito com que os povos mais antigos, em especial os hebreus, associassem, né, o coração a sentimentos, seja positivos, sejam negativos, né? Mas é difícil tentar estabelecer essa relação, né? Mas é o que mais ou menos a gente acredita, né? E é interessante isso, né? Porque a pessoa que fala que ela está angustiada, parece que tem alguém apertando o meu coração, né? Exato. O coração rachou o coração. Achou o coração. Existe, inclusive, até uma síndrome, a síndrome do coração partido. Conta um pouquinho para nós disso. Que é muito desencadeado, às vezes, por situações de estresse emocional. Né? Olha E pode, isso. só para você ter uma ideia, é tão louco isso que essa síndrome ela pode até mimetizar infarto agudo do miocárdio, choque cardiogênico, a pessoa realmente fica com pressão baixa, baixo débito cardíaco, libera enzimas cardíacas na circulação. É impressionante o poder que o sentimento, né, que as emoções têm sobre o coração, né? E isso é fato. A gente percebe isso no dia a dia. Eu ainda mais que trabalho no pronto-socorro, é muito comum eu atender pacientes, por exemplo, que chegam, né, com dor no peito, né, ou com arritmia.
E normalmente a dor no peito, ela tem um componente muscular, né? Principalmente em jovens, né? Com pouco ou nenhum fator de risco para doença cardíaca, né? Com dor no peito, geralmente é uma dor muscular. Aí você começa a conversar. Se você tiver um pouquinho de paciência para conversar com a pessoa, você já percebe que a pessoa tem algum grau de transtorno de humor, ansiedade, depressão, está passando por situações de estresse, né, que pode estar gerando aquela dor. Claro que o médico tem que ter muita perspicácia e muito Isso. cuidado na avaliação, porque senão você libera um paciente infartado para casa achando que é dor muscular, mas é muito comum isso acontecer. E a tal da arritmia, às vezes é a mesma coisa. O paciente que está com uma situação de ansiedade e chega, claro, a ansiedade faz com que hormônios sejam liberados na corrente sanguínea que elevam ao batimento cardíaco. Isso faz parte do ser humano, né? Todos nós temos algum grau de ansiedade, todos nós temos algum grau de estresse, porque isso nos protege para a vida, né? É que antigamente, lá, milhares de anos atrás, né, uma onça pintada vinha te comer, você fugia ou matava ela e depois ia para casa. Ia lá para a caverna, sei lá. Ficava lá e passava, né? Hoje não. Hoje você tem um estresse no trabalho, ou tem uma situação de conflito no trabalho, por exemplo, chega em casa e continua com aquela situação conflituosa, leva a situação conflituosa para casa. Então, as pessoas vivem sobre um estresse, uma ansiedade crônica, não passa. E isso tem manifestação física, com certeza. Que coisa, né? E a gente não tem nem ideia de que isso aconteça, né? Não, a maioria das pessoas não tem. A maioria das Olha pessoas não só. tem. Tanto é que às vezes quando eu chego e falo, olha, o problema não está no coração diretamente, né? Uhum. O problema está na alma, né? O problema está num transtorno psíquico. E isso está mimetizando os sintomas físicos, entendeu? De um infarto, de uma arritmia, etc. Então você precisa tratar a cabeça e não o coração. E algumas pessoas têm dificuldade para entender isso, mas se você tiver paciência para explicar isso, embora no pronto-socorro às vezes seja difícil, mas se você tiver, Sim. porque a maioria dessas pessoas vão ao pronto-socorro, né? Então tudo começa ali, né? É por elas entenderem que aquilo é uma emergência médica, né? Então, com um pouco de conversa, com um pouco de entendimento, fazendo a pessoa entender, as coisas às vezes ficam mais claras. Isso faz parte do tratamento humanizado, né, doutor? Do atendimento Faz, humanizado, né? Eu faz, acho que com é tão certeza. importante hoje, né? A gente É, está tão confuso com tudo que acontece, chega no hospital passando mal, às vezes emocionalmente mesmo, né? E se o sim. médico não tiver esse feeling para perceber, é complicado. Se não tiver esse feeling, a pessoa, o paciente, ele vai continuar perambulando de pronto-socorro em pronto-socorro e não vai buscar o tratamento adequado. E, Imagina. infelizmente, é assim que acontece, né? Então, ela vai no pronto-socorro, o médico faz um eletro, dá um remédio e manda embora. Continua, vai para um outro pronto-socorro e assim vai. Enquanto alguém não parar e conversar com essa pessoa, explicar para ela, olha, o problema não é esse, né? O problema está na mente, o problema está na alma, né? É ansiedade, é estresse, é depressão, é esse o problema. Enquanto E alguém não assim, sentar, é, e assim, as pessoas até estranhar, né? Falam assim, um cardiologista falando de alma, olha que coisa interessante isso, né? é, E são tantas coisas importantes para a gente aprender, né, doutor Tiago? sim, Às vezes a gente fica, eu falo que existe o doutor internet, né? Então, a gente fica sim, procurando as coisas lá de uma forma inadequada, né? Porque tem depois um diagnóstico, autodiagnóstico muito inadequado e automedicação, né? exato. Eu tenho aqui uma pergunta que veio, olha, ela veio de longe essa pergunta aqui, ó. Ela chama Anne Bonilha, ela é de Macapá, lá no Amapá, né? Macapá é a capital do meio do mundo, achei tão interessante isso.
Quando ela me Capital do disse, eu quê? fui até... É a capital do meio do mundo. Ah, do meio do mundo. É onde passa a linha do Equador, que É divide o verdade. hemisfério sul e o hemisfério norte. É E fiquei verdade. super feliz porque ela me contou, né? Que isso aí depois eu fui até ler mais. E aí, o que ela pergunta? Olha que interessante. O coração pode ser a casa dos bons e maus sentimentos? Boa pergunta, viu? O coração ele pode sofrer, né, como consequência dos bons e maus sentimentos, né? Assim, uma pessoa que, quando você tem uma reação positiva, por exemplo, passei no vestibular, consegui curar um paciente com Covid, por exemplo, nossa, isso gera uma emoção positiva muito grande, né? Ou tive uma notícia ruim do falecimento de um ente querido, recebi uma carta de demissão no trabalho. Tudo isso geram, né, emoções positivas, emoções negativas, que fazem com que o nosso cérebro libere uma série de substâncias na corrente sanguínea que fazem com que o batimento cardíaco aumente, a pressão arterial aumente. Então, muitas das vezes, você pode ter como manifestação física disso aquilo que a gente acabou de mencionar: palpitação, sensação de arritmia, aquela sensação de desconforto no peito, né? Assim, não é que o coração diretamente seja a sede disso tudo, né? Mas ele vai se manifestar como consequência dessa interligação que existe entre cérebro e coração. Eles são muito conectados, mais do que a gente imaginava. Até Olha que recentemente, interessante. mais do que a gente imaginava. Até recentemente, pesquisadores de uma universidade americana conseguiram demonstrar isso, né? Até cunhando uma síndrome chamada de síndrome cardioneurológica. Que Olha, eu nunca ouvi falar. a gente está acostumado no hospital com síndromes cardiorrenais, tem relação fígado-coração, tem tudo isso, mas existe também uma relação muito clara entre coração e cérebro, né? Situações de bem-estar, né? Certamente, uma pessoa que vive uma vida harmoniosa, pacífica, né? Ordeira, né? Correta, uma pessoa que tem bom convívio com as pessoas, com as outras pessoas ao redor, certamente essa pessoa ela vive melhor e ela vai ter menos chance de ter problemas cardiovasculares. Ao contrário de uma pessoa que é violenta, que é desonesta, né? E está fugindo sempre de polícia, né? Como alguns políticos aí, né? Essas pessoas certamente elas têm maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares por conta dessa interligação que tem. Então fica essa liberação constante, meio que crônica desses hormônios, acabam aumentando o risco de hipertensão, aumentando o risco de resistência à insulina, gerando diabetes, e tudo isso faz mal para o coração e para os vasos sanguíneos, né? Aumentando o risco de infarto, de AVC e etc. Tem Uma boa... uma outra pergunta, é muito, muito interessante. Tem uma outra pergunta aqui que eu vou emendar com essa resposta, que assim, o coração e o cérebro se comunicam, né? Então, se existe um padrão de pensamentos negativos, então essa descarga de hormônios e neurotransmissores fica muito intensa, né? Sim, é isso mesmo, entendeu? Quando o paciente vive sobre um estresse crônico, contínuo, né? O cérebro, ele altera, sim, o funcionamento do coração, com certeza, por conta dessas substâncias
neurotransmissores, alguns hormônios, principalmente ativando o sistema simpático, que faz com que a pressão arterial e a frequência cardíaca se eleve, entendeu? E isso vai aumentando o risco do paciente desenvolver doenças cardíacas. Isso é claro, entendeu? Embora o mecanismo fisiopatológico ainda seja pouco entendido, né? Mas é óbvio que isso hoje já é bem mais evidente. Estudos epidemiológicos antigos que mostraram que hipertensão está associada com aumento de risco cardíaco, colesterol alto está associado com risco cardíaco, fumata, etc. Todos esses estudos, eles não conseguiram, esses estudos clássicos, né, estudo de Framingham, eles não conseguiram avaliar o papel, né, desses sentimentos, dessas alterações de humor, né, no desencadeamento de doenças cardiovasculares. Mas hoje, mais recentemente, algumas pesquisas já têm mostrado que isso sim acontece, né? E aí a gente vê muito, por exemplo, aquele clássico, né, exemplo do empresário estressado que chega no pronto-socorro infartando, né? É um dos exemplos, né? E quando a gente pega, por exemplo, pacientes que têm depressão crônica grave, ansiedade grave, vários estudos mostrando essa associação, né? Entre as doenças psiquiátricas, né, que alteram o funcionamento de algumas áreas do cérebro, né? Principalmente o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Você tem uma desregulação disso, né, que faz com que aumente estresse oxidativo, aumente hormônios na corrente sanguínea que promovem reatividade plaquetária, e tudo isso faz com que doenças como infarto, AVC, né, acidente vascular cerebral, aconteçam nesses pacientes com mais frequência do que naqueles que não têm. Interessante a gente saber isso, gente. Olha, eu estou aqui imaginando como deve fervilhar a cabeça dele falando tudo isso e buscando essas informações aí nos arquivos, né? É verdade. Porque é um arquivo e tanto, uma biblioteca. O coração é um lugar muito especial, né? De que maneira que a gente pode nutrir esse coração? Para que ele tenha saúde, para que ele responda bem a esse programa que ele tem para a gente. Boa pergunta, né? Como que a gente mantém o nosso coração saudável, né? Exato. Então, assim, tem 3 coisas, na minha opinião, que são fundamentais. A primeira, a gente acabou de discutir, saúde mental. Então, é importante ter uma boa saúde mental. Então, se você é uma pessoa muito estressada, né? Se você é uma pessoa que tem problemas graves com ansiedade, depressão, você tem que buscar um meio de tratar isso, né? Então, seja com ajuda de psicoterapeuta, com psiquiatra, enfim, ou mudando mesmo o seu estilo de vida, né? Então, saúde mental é o primeiro ponto para alimentar bem o seu coração, deixá-lo bem saudável. O segundo ponto é a atividade física, né? A atividade física é fundamental. E hoje em dia nós somos muito sedentários, né? A gente passa a maior parte do tempo sentado, quando vai se deslocar de um local para o outro é de carro, então as pessoas andam pouco, né? E fazem pouco exercício. Então, isso é a segunda coisa. E terceira coisa é uma alimentação saudável, né? O que é uma alimentação saudável? É uma alimentação pobre em gordura, pobre em açúcar, pobre em sal, né? Então, assim, uma pessoa que come muito carboidrato... desculpa, esqueci também, né? E pobre em carboidrato. Quando eu falo pobre, eu também não estou nem falando que tem que ser zero, né? Sim, não é sim. isso, né? Você pode ter uma alimentação normal, mas uma alimentação que não seja rica nesses nutrientes, né? Então,
Até lembrei aqui uma coisa que eu disse até recentemente para um paciente, né, que um paciente que foi internado no pronto-socorro com infarto agudo, e ele era usuário de cocaína, né? Então ele perguntou, o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, ó, você tem que retirar os 3 pós brancos da sua dieta. A cocaína, o sal e o açúcar, né? Então, obrigado, doutor. Eu falei, então, se tira os 3 pós, você já vai estar bem. Então, assim, pouco sal, então, normalmente, o que se recomenda aí é uma dieta com até 2 gramas de sal por dia. Então, aquele sachê pequenininho, né? Então, seriam 2 daqueles sachês por dia. Açúcar seria 5 colheres de sopa no máximo, né? Eu não uso nenhuma. Ó, excelente, excelente. É bem pouco, mas é pouco, né? O ideal é não usar nada mesmo, né? E o carboidrato tem que ser pouco, porque o carboidrato, quando você come o carboidrato, ele vira açúcar, né? Ele vira açúcar, é Ele é verdade. metabolizado açúcar. Então, pão, bolacha, bolo, lasanha, pizza, macarrão, tudo isso, quando você come, vira açúcar. É Então, verdade. isso tem que ser. E eu vou dizer mais até, né? Na década de 70, 60, o grande vilão era a gordura, né? E boa parte da indústria do açúcar, né, bancou um lobby para não colocar o açúcar como vilão, né? Mas hoje a gente sabe que o Imagina. grande vilão do coração, na verdade, o grande vilão é o açúcar. O açúcar é o maior vilão. Não que a gordura não seja, mas o açúcar, sim, é o principal vilão. Então você tem que ter uma dieta rica em fibras, rica em carnes brancas, né? Principalmente peixes, né? Que são ricos em ômega 3, ômega 6, entendeu? Folhas, legumes, né? Preferir alimentos integrais ao invés de alimentos não integrais, né? E assim por diante. Mas tudo em excesso também faz mal. É importante que se Isso, diga isso. Então, a é gente fala de verdade. fruta, também não é para comer 6 bananas um dia, né? Então, que também faz mal. Tem que ser no máximo 3 porções de frutas por dia. E já é bastante, né? Já é bastante. É verdade. Tem uma pergunta aqui do Mauri Mendes, de São Paulo. Né? Sim. Aí ele pergunta: quais são os efeitos do açúcar sobre a saúde do coração? Boa pergunta. Boa pergunta. Uma pessoa que come mais açúcar, ela tende basicamente a engordar, né? Então, assim, o principal efeito direto é o aumento do peso e o aumento da resistência à ação da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. Então, naturalmente, uma pessoa que come muito açúcar, com o passar do tempo, ganha peso, tem resistência à ação da insulina e desenvolve diabetes. Então, esse é o grande problema. E o diabetes, ele é uma doença extremamente lesiva para os vasos sanguíneos. Então, extremamente lesiva. Então, pode afetar os vasos dos olhos, causando retinopatia, diminuição da acuidade visual e até cegueira. Pode acometer os vasos do coração, com aterosclerose, entupimento das artérias, infarto. Pode acometer os vasos do rim, né? E com isso causar disfunção renal. E pode acometer os vasos do cérebro, né? Também causando obstrução e acidente vascular cerebral. Então, é uma doença extremamente grave uma vez instalada, né? E é interessante porque cada paciente tem. É muito interessante isso, né? A gente nunca sabe mais ou menos como o diabético ele vai evoluir, né? Eu tenho diabéticos muito mal controlados que não desenvolvem doenças tão graves, né? E diabetes relativamente controlados e que desenvolvem as formas graves das doenças vasculares. Então, o melhor mesmo é evitar, né? Evitar o surgimento do diabetes e diminuindo a ingestão de açúcar, carboidratos e controlando bem o peso.
É uma dinâmica desafiadora, né? Desafiadora. É É o que eu falo pra desafiadora. você, assim, você tem que evitar o surgimento da doença. Depois que a doença se instala, É mais difícil, né? é complicado, entendeu? As pessoas não têm muita noção da gravidade da doença, né? Acham que toma lá uma metformina ou toma depois insulina, controla e tá tudo bem. Não é bem assim, entendeu? Não é. É porque a diabetes também tem esses picos emocionais também, não tem? Interfere Atinge também, mental, né? interfere, É claro, com complicado, certeza. né? Porque É difícil controlar. é difícil controlar, porque essas alterações emocionais alteram os hormônios. E os hormônios Uhum. também regulam é, a quantidade de insulina no corpo e etc, né? Tem uma pergunta aqui de uma pessoa. Eu conheço essa pessoa há muitos anos, muitos e muitos anos. É a Maria Helena Ramos, ela é lá de São Paulo, né? E ela Legal. pergunta de que forma que as emoções afetam a saúde do coração. A gente já falou isso um pouquinho lá no início, né? Sim. Mas assim, uma pessoa que apresenta sintomas e procura um médico e de repente parece que aquilo é grave, e quando se descobre que tem uma carga emocional nisso, né? Não são todos os médicos, principalmente quando você vai em pronto-socorro, né? Como o senhor mesmo disse, né? É mais difícil para um médico que tem 10 minutos para atender uma pessoa, né? Na maioria das vezes. Então, assim, de que maneira que essa carga emocional ela pode interferir nessa saúde do coração, principalmente quando chega lá, naqueles momentos tão tensos e que a pessoa também não consegue se expressar, não consegue dizer o que está sentindo, só tem a impressão, a sensação física. Eu acho que isso é um desafio, tanto para quem está adoentado, né? Chega lá com uma angústia, um desespero por conta de um mal-estar, quanto para o médico que vai atendê-lo, né? Então, dentro dessa dinâmica, como que o senhor pode nos contar sobre essa interferência na saúde do coração? Ah, é, como a gente falou anteriormente, né? Essas situações de estresse, de ansiedade excessiva, crônica, mal controlada, mesmo depressão, né? Todas essas doenças, digamos assim, doenças da mente, né? Elas interferem, sim, no, no controle neurocardiológico ou cardioneurológico, entendeu? De tal forma que você tem a liberação desse monte de substâncias, hormônios, como noradrenalina, dopamina, ativação de alguns sistemas neurohormonais, como hipotálamo, hipófise, adrenal, que fazem com que essas substâncias fiquem em grande quantidade na corrente sanguínea, né? E com o passar do tempo, isso vai afetando o coração, porque o coração fica regido, né, funcionando sob uma carga de pressão muito grande, porque a pressão arterial sobe, né? E com o tempo ele vai ficando mais hipertrofiado e podendo até evoluir com disfunção, se esse mecanismo não for interrompido, entendeu? Então, é interessante como isso afeta muito diretamente o coração, os vasos sanguíneos, não é só o coração também, né? Mas podemos dizer que todo o sistema cardiovascular e cérebro vascular, né? Todo ele é afetado por isso, né? Claro, não é agudamente, né? Isso é com o passar do tempo, né? O estresse crônico, a ansiedade mal controlada crônica, não uma situação de estresse que você vivenciou isoladamente no trânsito, que você discutiu lá com o motorista, etc. Mas, cara, aquele estresse do trabalho, do dia a dia, né? O teu chefe te cobrando e você não conseguindo entregar no prazo e tendo que levar problema para casa do trabalho, e aí leva problema de casa para o trabalho e vice-versa. Então, essa situação, sim, afeta muito negativamente o funcionamento do sistema cardiovascular.
E, claro, você pode sofrer as consequências disso no médio e longo prazo. Infarto, acidente vascular cerebral, né? Obstruções das artérias e assim por diante. Aquela gotinha de todo dia, né? Sim, A pessoa já nem percebe mais, já faz parte da dinâmica dela, já exato. não dá mais Esse é conta o de problema. perceber, né? Esse é o problema. Ela já convive com aquilo e ela não está se dando conta. Existem alguns sinais indiretos, assim, não diria até do ponto de vista cardíaco, mas assim, pessoa que dorme mal, acorda muito cansada, né? Baixo rendimento no trabalho, desatenção, né? Que mais? São todos sintomas, irritabilidade fácil, são todos sintomas de estresse que o indivíduo ele não se dá conta, né? Sintomas às vezes físicos, né, mesmo, né, de cansaço, fadiga, e que ele não se dá conta, né? E isso está sim indiretamente afetando vários órgãos do corpo dele, sendo o principal deles o coração. E Vira ele vai ter rotina, né? é, vira rotina. Se não se cuidar, as consequências podem ser desastrosas, né? Essa questão do sono é uma perda de energia vital gigante, não é? Sim, sim. Doutor Tiago, essa questão da energia vital, o senhor responde se for possível, de que maneira que ela interfere nos aspectos, todos os aspectos da vida, né? Começa a perder essa energia vital todos os dias, além do coração, o que mais que essa perda de energia pode fazer? Nossa, claro, a gente pode até falar da parte interna orgânica, né? Afetando o coração, o cérebro, o rim, o pâncreas, etc. Mas afeta tudo, se você for ver, né? Afeta as relações interpessoais, afeta o rendimento no trabalho, afeta a relação com a família, afeta a relação com o marido, com a esposa, com os filhos, afeta o desempenho no trabalho, você perde a capacidade de tomar decisões, né? Então, essa perda de energia vital, essa fadiga crônica, né? Ela é extremamente deletéria em todos os sentidos, seja físico, seja emocional, seja espiritual, seja orgânico. Não tem como o indivíduo acabar desenvolvendo uma qualidade de vida adequada numa situação como essa, entendeu? Agora, é difícil porque algumas pessoas têm dificuldade em entender como se detecta isso, né? Apesar de não ser tão difícil de perceber, mas a pessoa em si, ela tem essa dificuldade. E mais do que isso, ela tem a dificuldade de tomar a decisão para tentar mudar isso, né? Então, ela É tomar precisa, às vezes, decisão. tem que tomar decisão. Então, assim, você tem que tomar uma decisão. Olha, isso está fazendo mal para mim, né? Então, está fazendo mal. Eu vou te dizer rapidamente algo que aconteceu comigo. Eu trabalhava há 4 anos atrás em 2 hospitais. Então, eu trabalhava em 2 hospitais, estava fazendo doutorado, minha filha tinha acabado de nascer, estava pagando ainda uma parte alta do apartamento que a gente tinha comprado, e eu fazia inglês em casa com a professora para manter, né, a fluência na língua, e fazia aulas de violino. E eu vivia numa irritabilidade assim constante e rápido, assim, com um pouco tempo eu já estourava o pavio, entendeu? Aí a minha esposa me disse que eu precisava procurar ajuda, porque aquilo não estava normal, né? E eu ia para o trabalho já reclamando, sabe? Desgostoso, já cansado, já acordava de manhã cansado só de imaginar que tinha que ir para o trabalho. Imagina.
Exato. E aí o colega psiquiatra olhou para mim e falou assim, conversou comigo e falou, olha, Thiago, você está em burnout. Você está em burnout, estresse, entendeu? Você está na boca de um precipício, você precisa diminuir tua carga. No olho do furacão. Você está no olho do furacão. Você precisa diminuir tua carga de trabalho. Eu falei, beleza, vou diminuir minha carga de trabalho. Aí saí da aula de violino, porque a aula de violino acabou, para mim, sendo uma coisa negativa, porque como eu quero fazer tudo da forma muito perfeita, então o professor passava as lições para casa e eu não tinha tempo e aquilo me deixava louco. Eu falava, É não, eu uma não consigo. cobrança, né? Uma cobrança muito grande. Então eu falei, tá, vou deixar por enquanto, vou sair da aula de violino. Saí da aula de violino, deixei de pegar algumas tarefas do tipo, Thiago, você escreve um capítulo de livro aqui para mim? Não, não vou escrever. Você dá aula? Não, não vou dar aula. Parei com tudo isso. Ainda assim, eliminando essas coisas, ainda assim estava em burnout. Ainda assim estava em burnout. Aí eu descobri, eu falei assim, eu acho que eu sei qual é a causa do meu burnout. Eu acho que é o fato de eu estar trabalhando neste hospital. Vou precisar sair desse hospital, entendeu? E aí saí. Quando eu saí, melhorou. Olha que coisa, né? Aí realmente melhorou. Aí eu comecei a ficar mais leve, menos estressado, entendeu? Então, assim, é difícil tomar algumas decisões, entendeu? Infelizmente, né, às vezes você percebe que aquele ambiente de trabalho, ele tá... Eu sei que é importante, né? Algumas pessoas, infelizmente, não têm a possibilidade de escolher, né? Sim. Onde trabalhar. Então, olha o tamanho da complicação, né? Então, você tem um ambiente de trabalho que é nocivo, que é ruim, que está gerando estresse, ansiedade em você, e você não consegue, não pode, né? Não pode sair dali. Então, eu imagino o quanto isso é sofrível para a pessoa, né? É verdade, é verdade. Mas, às E a vezes, mente manda sinais, né? A mente fica mandando sinais lá até. manda. Ela mandou para mim, tranquilamente mandou. Olha, estava cansado, fadigado, irritabilidade, dormindo mal, né? Era tudo dores no corpo, né? Imagina. Dores no corpo, tinha dor no braço, na perna, no peito, nas costas, entendeu? Tinha formigamento nas pernas, perdão. Era tudo estresse. Olha que coisa, né? Quando eu parei, quando eu saí de lá, tudo passou. E você foi fazendo assim, ticando, né? Vamos esse, até que você descobriu o que era de fato, né? Eu fui saindo daquilo que, assim, eu fui eliminando coisas que realmente ou não me davam tanto prazer, ou me davam, mas exigia demais de mim. Então eu falei, vou tirar isso. Mas desde o começo eu imaginei que fosse o trabalho em outro hospital que estava causando isso, entendeu? É que é difícil, né? Porque daí você perde uma renda, né? Exato. E eu estava naquela situação, né? Filha recém-nascida, pagando muito caro o imóvel, né? As parcelas do imóvel. E E é uma decisão séria, né? é uma decisão séria, mas eu falei assim, eu vou ter que fazer isso porque senão a máquina aqui vai fundir, vai pro brejo. E aí começa a organizar, retoma o trabalho de uma outra maneira, né? Isso, foi o que eu fiz. Aí eu me reorganizei, me readaptei, né? Fui trabalhar em outro hospital, numa situação menos estressante, entendeu? E aí Ai, as coisas se organizaram. Deus maravilhosa essa percepção, né? tem. De poder olhar e falar, peraí, não estou dando conta, eu preciso realmente cuidar de mim, Exato. né? Você tem que... É importante que a pessoa tenha essa percepção de si mesma, né? É Exato. importante, né? Você precisa olhar para si mesmo, né? E olhar para a tua vida e falar assim, olha, o que é que não tá, o que é que não está certo, né? E ver o que é possível fazer para melhorar. Porque senão, né? É O verdade. destino a gente já sabe qual é. Eu vou aproveitar essa história que me contou e eu vou fazer a última pergunta, que nós já estamos com o tempo assim
chegando ao final. Eu vou aproveitar que você tocou nesse assunto, né? Do médico, do seu colega psiquiatra. Os casos de depressão e ansiedade, que geralmente parece que tudo é isso hoje, né? Parece que virou que é moda, porque assim, tudo eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu estou deprê. Como que isso de fato aparece dentro dessa dinâmica de consultório que é perceptível? Olha, isso de fato é uma depressão ou um caso de ansiedade. Como que é essa dinâmica, doutor? Interessante. No consultório, às vezes eu percebo o seguinte: o paciente chega e ele começa a falar as queixas dele, né? Ah, minha pressão está alta, minha pressão está descontrolada, eu estou com dor no peito, estou com palpitação, enfim, as mais variadas queixas, né? E aí tem alguns perfis, né, de pacientes, né? Tem aquele paciente que nitidamente você, conversando com ele, você percebe que ele é logorreico, ele fala demais, fala, que ele é muito preocupado, entendeu? Que ele está com muito medo, né, de que ele tem um problema cardíaco muito grave, né? Tem também aquele paciente que é o contrário, ele está ali mais embotado, né? Não fala muito, cabeça meio baixa, olhando para baixo, né? Não responde muito, né? Frases monossilábicas, né? E esses tipos de pacientes eu sempre pergunto, né? Em relação à vida, né? Como é que é, né? Se de repente ele está passando por algum problema. Eu nem tento entrar muito em detalhe, né? Mas assim, isso se o paciente quiser. Mas assim, se ele tem algum problema no trabalho, tem algum problema em casa, social, faço algumas perguntas específicas do tipo se ele vem sentindo muita tristeza, se ele tem choro fácil, se ele chora assim do nada, desmotivadamente, despropositamente, se dorme demais, dorme de menos, come demais, come de menos. Eu vou tentando cercar, né, pelas beiradas, perguntando para o paciente, fazendo essas perguntinhas, né, para tentar entender, né. Normalmente, para não dizer quase 100%, né, todos esses pacientes têm algum tipo de problema psicológico, né? Ou tem depressão, não diagnosticada e não tratada, ou tem algum transtorno de ansiedade grave, não diagnosticado e não tratado, né? Ou está em situação de forte estresse, né? Seja no trabalho ou seja mesmo pessoal, tipo separação, problemas litigiosos com esposa ou marido, ou problemas financeiros também, que é muito comum hoje em dia, né? Recentemente eu atendi um paciente que a filha dele tinha transplantado um fígado, né? E ele foi no meu consultório porque ele não estava se sentindo bem. Em geral, assim, uma queixa meio vaga, né? Não tô me sentindo bem. Tinha tinha um desconforto no peito. E aí, assim, claro, um pai que ama sua filha, e ele deixou bem claro isso, e que sabe que a filha acabou de sofrer um transplante de fígado, é óbvio que ele não deve estar nem um pouco tranquilo, né, com essa situação. Sim, claro, claro. E assim, chorou na consulta. Então é óbvio que esse paciente ele está sob uma carga de estresse muito alta, né? Não precisa, independentemente de ele ter ou não problema cardíaco, o problema principal que trouxe ele para o consultório foi esse, né? Ele está tendo manifestação física do problema psíquico. O problema psíquico dele é o estresse. A manifestação física dele é o mal-estar, come pouco, desconforto no peito, angústia, né? Esse é o sintoma dele. Claro, fiz um exame de check-up nele, tudo normal, entendeu?
E aí eu falei para ele, falei, olha, você precisa procurar ajuda com um psiquiatra, um psicoterapeuta, entendeu? Para ver a melhor abordagem para você lidar com essa situação que você está vivendo, entendeu? E ele, Verdade, verdade. e ele assim, ele era de Manaus, estava em São Paulo, tinha vendido parte das posses dele para poder estar em São Paulo, entendeu? Então, imagina a situação que essa família está vivendo, entendeu? Então, claro, isso pesa demais, entendeu? E assim, no consultório você consegue perceber isso. E o médico ele tem que perceber isso, porque senão vou lá, vira um pedidor de exames, né? Ah, ele veio aqui, Verdade. quer uma consulta com cardio, eu prescrevo um monte de exames, os exames vêm normais, ó, tchau, até a próxima. Não, não é assim, né? Não pode ser assim, né? Isso é muito importante, né, doutor Sem Tiago? Eu dúvida. acho que esse olhar, esse feeling dos médicos é primordial numa consulta. Porque Sim. não é só pedir exames, né, como o senhor falou, Não. ou só dar um monte de remédio para tomar, se não acertar a veia, né? Que eu falo que acertar a veia, assim, Claro, entender o que de fato aquele paciente precisa, né? claro. Doutor Tiago, chegamos ao final, foi uma delícia receber você aqui. Eu Legal. gostaria que você deixasse uma mensagem para essas consciências que nos ouvem, que nos assistem hoje. Ah, obrigado pelo convite, Marta. Adorei estar Foi uma aqui também. alegria. Puxa, super legal. As perguntas foram muito inteligentes. Foram mesmo, Tá? entendeu? Puxa, fiquei super legal de ter respondido as perguntas aí. E Espero que as tenha ajudado. respostas foram inteligentíssimas, foi excelente. Legal, espero que tenha ajudado a todos aí. O mais importante é que a gente tenha consciência, né, de que a gente tem que olhar para si mesmo, né, se olhar, né, entender o que está acontecendo na nossa vida, né, a gente tem que se preocupar, você tem que se preocupar consigo mesmo, buscar o melhor para a sua vida, né? Eu acho que hoje em dia a gente vive numa situação, no mundo, né? Não é o Brasil, o mundo é assim, né? Um mundo extremamente competitivo, num mundo extremamente individualista, onde as pessoas elas não querem, elas competem entre si e muitas das vezes elas nem precisam disso, né? Mas sim, competem entre si. Então é importante a gente tentar levar uma vida mais leve, né? É mais calma, com mais serenidade, menos violência, né? Hoje a gente vê essa disputa política que existe, as pessoas, né, se brigando, discutindo por causa de um monte de. A gente tem que se preocupar com a política do país, entendeu? Claro, sim. Claro, a gente tem que se preocupar, mas assim, não com ideologias, não com essas figuras nefastas, né, que estão aí, que destruíram o país, entendeu? Não. Você tem que se preocupar com que o político eles respeite, né, a coisa pública, né? Tenha É respeito à verdade. coisa pública. Não ficar aí discutindo, brigando, entendeu? Se matando por causa disso, né? Então as pessoas têm que levar uma vida mais leve, mais serena, mais calma. É importante que todos percebam, né, o que lhe traz problemas, né, principalmente no dia a dia, no trabalho, mesmo na família. É importante conversar bastante e saber conversar. Eu li um livro recentemente chamado Comunicação Não Violenta. Comunicação Não Violenta. Eu recomendo que as pessoas leiam esse livro, entendeu? Para que você aprenda a se comunicar com o próximo de uma maneira mais leve, né? Mais educada, Objetiva, né? isso, objetivo, calma, entendeu? Que você tenha paciência para entender o que o próximo está lhe perguntando, está querendo dizer, entendeu? Sem agressividade. Então, isso é fundamental. E é fundamental que você identifique todos os gatilhos negativos na sua vida, né? Então, se você está passando por algum problema de estresse, de ansiedade, de depressão, que você busque ajuda
que você leve uma vida saudável. Tem que levar uma vida saudável, tem que fazer exercício físico, né? Nem que seja caminhar. Você já frisou várias vezes, hein, gente? Não tem que fazer exercício físico. Tem que fazer exercício, senão não dá. Nem que seja caminhadas, 5 vezes por semana, 30 minutos, e tentar ter uma dieta muito saudável, né? Uma dieta com pouco sal, pouca gordura, pouco açúcar, pouco carboidrato. Isso, como cardiologista. Excelente. Doutor Tiago, foi uma alegria imensa recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que foram informações extremamente úteis para todos. Não dá nem para a gente escolher esse é para aquele. Não, é para todo mundo. Né? Exato. A gente cuidar da própria vida, cuidar do coração, cuidar da nossa mente e ter uma vida em paz, tranquila. Exato. Apesar dos movimentos externos serem tumultuados, que o nosso interno possa estar em paz. Exatamente. Isso é fundamental. Gratidão. Eu que agradeço. Doutor Tiago. Esperamos recebê-lo numa próxima oportunidade. Tá bom. Eu aguardo o convite já. Com certeza. E você que ficou conosco até agora, aproveite todas essas informações. Você vê que até um médico adoece. Imagina a gente que nem sabe tantas coisas de saúde, não é? Então, cuide de você, tenha uma vida saudável e em paz. Um beijo e até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau.